Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu tinha comentado ontem, era separar por layers. Então, Layer Manager. Então aqui vai ser o nosso personagem. Então eu vou colocar aqui o personagem. Esse aqui vai ser o ninja maior. Rosto. Porque ele tem o ninja com o rosto e sem o rosto, né? Então agora todos os objetos que eu criar ele vai cair dentro desse layer. Ele já jogou o que estava selecionado aqui dentro. Vou jogar essas faixinhas aqui também. Então adicionei aqui. Layer 0 só sobrou o sol que tinha aqui nessa cena. Vou deixar ali. E já vou criar um layer novo que vai ser o do cat, tá? Então agora tudo que eu criar, ele vai jogar aqui dentro. Então aqui a gente tem a vantagem de poder dar um freeze, tá? Esconder bem rápido aqui, bem fácil. Então eu já vou dar um Alt X aqui para deixar ele transparente. E vou congelar ele para não ficar selecionando. Então ele vai ficar aqui, sem incomodar. Outra coisa boa também é verificar se ele está no ponto 0 da cena. Então 0, 0. Já está no lugar certo. Fica tudo mais fácil assim, para a gente levar para os... acertar qualquer coisa, sempre vai estar num lado positivo ou negativo, então fica bem mais fácil se ele estiver no ponto 0. Então agora eu vou criar o meu personagem no cat. Eu vou criar ele do 0, tá? Eu não vou usar nenhum preset aqui. Então vou partir do 0. Criar aqui. Tá aqui mais ou menos 1. E vou botar no 0, 0, 0. Esse aqui é o nosso ponto base do cat, é o que ele vai movimentar o rig inteiro. Tá? Então, vou começar criando a pelvis. Então, criei a pelvis. Vou posicionar ela. E aqui é um dos poucos casos no Max que eu posso usar a escala para acertar o tamanho. Eu posso tanto acertar a largura aqui, como fazer a escala que ele vai fazer a mesma coisa. Repara que aqui ele está variando o valor aqui, junto com a escala. Então, pelvis. E aí, duas pernas. Então ele tem esse controle aqui do pé, que ele chama de leg platform, que ele é o que faz o controle do IK. Então a gente vai usar isso aqui para animar. Eu já vou separar isso aqui em outro layer, tá? Que vai ser o layer dos controladores. Então, eu já vou adicionar aqui um novo layer, que são os controles do nosso ninja maior. Aqui também eu já vou renomear, porque depois, na hora que tiver vários personagens na cena, cada personagem vai ter os seus layers. Se tiver layers com o mesmo nome, ele vai juntar tudo no mesmo layer. Então é bom já renomear. Tá? Eu vou voltar o default aqui para o cat, para ele continuar criando os objetos aqui. E vou posicionar agora o controle do pé. Acho que tá bom. Um pouquinho maior só. Tá. Então esse pé agora eu vou botar um dedo para ele. Então, um dedo, só para ele fazer essa dobra aqui. Ele poderia ter mais de um aqui, mas acho que um tá bom, né? Ele não vai mexer os dois dedos ali. Então ele sempre coloca aqui dois segmentos para poder fazer uma dobra aqui do dedo, mas eu vou deixar com um segmento só. Então, bones 1. Então a posição desse pé aqui, ele é um pouco... deixa eu já esconder aqui. Opa. Ele é um pouco chato de acertar esse pé aqui, porque o ideal é que a gente mantenha ele sempre grudado aqui com a base, tá? Então, eu vou acertar primeiro o tamanho dele, o comprimento.
Então posso acertar aqui, tá vendo que ele está levantando o calcanhar. E vou acertar a altura dele rotacionando o pé, ó, tá vendo? Então a altura dele a gente acerta aqui pela rotação do pé e depois a gente posiciona para frente ou para trás, de acordo com onde tiver o nosso calcanhar, tá? Então, às vezes acontece ele chegar no limite aqui da perna, então é bom a gente pegar esse joelho primeiro, esticar ele, deixar uma sobra, porque senão vocês vão ver que às vezes ele bate no limite ali. Aqui não vai ter esse problema, mas às vezes quando o personagem é maior acontece isso. Então, deixa eu trazer de novo aqui. Então, eu vou botar aqui mais ou menos, pegar na vista aqui, left. E vou achar mais ou menos o ponto onde eu quero, a altura que eu quero que ele articule. Seria por aqui assim. Tirar o angle snap. E agora eu posiciono. Então o atalho que acessa esses controles aqui de local, view, é alt, botão direito, tá? View local. Então, eu vou diminuir o tamanho da pelvis para o ponto aqui da perna ficar no lugar certo. Então, e o joelho, mais ou menos. Depois eu acerto isso aqui. Então vou acertar o tamanho do pé aqui. E o tamanho do dedo. Então já posso levar o joelho de volta para o lugar. Seria aqui o joelho. A gente coloca o ponto do bone aqui, do cat, sempre exatamente onde vai ser a articulação, tá? Então, geralmente quando a gente tem as duas, que nem aqui no braço, por exemplo, a gente tem essa linha aqui que divide exatamente onde vai ser o cotovelo, a gente vai botar o nosso bone exatamente nessa linha aqui, tá? Daqui a pouco a gente chega ali. Então acho que tá legal. Deixa eu acertar o tamanho. O tamanho, se ficar mais próximo do tamanho do personagem, fica um pouco mais fácil depois de fazer o skin. Tentar deixar eles alinhados aqui. Eu acho que ele teria que ficar um pouquinho mais para trás aqui, né? Então, trago o pé de novo para trás. Aqui é onde ele vai dobrar o pé, né? Não está bem definido aqui, mas... Vou tentar botar bem nesse loop aqui. Aumentar isso aqui e diminuir. E o comprimento dele. Aqui. Então acho que tá bom aqui. Tá. Então, sempre que a gente mexe no pé, o joelho costuma sair do lugar, então a gente primeiro acerta o pé e depois acerta a perna aqui, tá? Então a gente sempre, por mais que a perna seja reta, tá? A gente sempre tenta deixar ela levemente quebrada assim pra frente. A gente já tem que dar uma dica pro IK para que lado que ele vai dobrar. Então a hora que eu levantar o pé aqui, ele já vai dobrar pra frente. Beleza, então. Copiar e colar para o outro lado. Então, próximo passo, coluna. Então, head spine. A gente escolhe aqui quantos segmentos vai ter também. Então, 5, acho que para esse tamanho de personagem seria muito. Vou botar 3 aqui. Ó, fica só 3 ossos aqui, porque ainda tem mais essa parte de cima. Então é só posicionar ele.
posiciona a parte de baixo e a parte de cima já vai sozinho. Ok. Eu posso puxar um pouco esse do meio também, se quiser. Mas eu acho que tá bom. A gente pode já renomear ele todo aqui, eu acho que eu não fiz isso aqui ainda. Então o nome vai ser, vou chamar de Cat Ninja 01. Eu botei 01 porque senão vai ficar muito grande, ele começa a botar cada bone, ó, com o nome mais o lado que ele tá. Então aqui é perna, por exemplo. Então vai ter uns objetos que vai ficar com o nome bem grande, então por isso que eu coloquei só o 01 ali. E a gente pode renomear cada segmento desse, então eu posso colocar aqui perna, left, perna, aqui onde é que tá? Tem um controle geral da espinha aqui. Tá. Então agora eu vou botar os braços. Então, add arm, os dois lados. Então ele tem a clavícula, tá? Então eu vou acertar primeiro o ponto da clavícula aqui, onde vai articular o braço. E agora eu vou posicionar bem naquela articulação ali. Então eu estou deixando esses braços aqui, eu estou mexendo ele por FK, para garantir que eles vão ficar bem alinhados, tá? Se for mover, eu vou mover em local aqui para não perder esse alinhamento aqui. Então a mão também bem no ponto de articulação aqui. Tá? Acho que está bem certinho aqui. Então de novo, se eu olhar de cima aqui, ó, ele tá com uma leve dobra entre os dois braços aqui. Vou até aumentar um pouquinho mais assim. De novo, que é para dar uma dica já para que lado ele vai dobrar na hora de fazer o IK. Tá? Então agora, mãos. E dedos, temos 4 dedos. Tá invertido. E para que lado que ele tá invertido? Para cá. Bom que por enquanto ele está todo livre, eu posso mexer à vontade ainda no setup. Não tem nada travado por IK nem nada, então fica mais fácil. Opa. 2 cliques para selecionar a cadeia. Fica mais fácil de posicionar também. Opa. Então agora eu tenho que achar também
os pontos aqui de articulação. Então, um deles é bem esse loop aqui, ó. O outro seria esse outro aqui. Tentar deixar ele mais ou menos alinhado com o dedo aqui. Opa, peguei o bone errado. Acho que tá bom. Trazer ele um pouquinho mais pra dentro, porque ele articula aqui dentro, né? Acho que tá bom. Então, todos os dedos, mesmo esquema. Posiciona o primeiro aqui. Rotaciona. Até aqui assim. Então, ó, bem nessa articulação aqui. E esse aqui também. Ele está um pouquinho já curvado assim para baixo. Acho que tá bom. Então eu posso até copiar e colar para ter já uma referência de tamanho. Um pouquinho torto. Bom saber. Bom saber. Então, isso aqui já fica um pouquinho mais para cima aqui. Acho que tá bom. E o último agora. Deixa eu levantar um pouco. Então,
Dedo geralmente dá um pouquinho mais de trabalho, né? Vou levar esse aqui assim. Então por isso que é sempre bem-vinda a opção de selecionar a primeira parte, no caso o collarbone aqui, que seria a clavícula, e copiar e colar no outro lado, já fica certo. Então agora, adicionar a cabeça. A cabeça ele considera como se fosse outra espinha, tá? Então tem que ser por Add Spine. Isso aqui seria a cabeça, aqui seriam os ossos do pescoço. Então eu vou botar aqui só 2 ossos. Acho que não precisa mais que isso. E acertar mais ou menos aqui o tamanho. Aqui, assim. Então lembrando que eu posso sempre editar a malha. A cabeça é uma que às vezes a gente altera para ficar mais fácil. Então eu posso botar aqui um Edit Mesh e alterar esses vértices aqui. Um Edit Poly. Então jogar um Edit Poly aqui e posicionar mais ou menos os vértices onde eu quero. Botar um Swift Loop aqui. Ou melhor, fazer uma subdivisão aqui. Ó. Então eu estou fazendo um modelinho aqui, que vai ser a nossa referência. Posso botar aqui já no lugar do olho tudo. Podia até ter extraído a malha ali e ter usado. Então agora ele tem uma cabeça um pouquinho mais próxima do que é o nosso ninja. Então feito isso aqui, collapse. Yes. E ele passa a adotar isso aqui como um custom mesh, que eu posso ligar e desligar aqui. Tá? Então podia ter ele inteiro, usando como direto no bone aqui para facilitar a animação. E esse aqui seria essa primeira etapa de criação dos bones. Deixa eu acertar o tamanho aqui desse pescoço. Deixar ele sobrando aqui. E o bone do meio aqui. Eu vou posicionar bem na articulação, que seria aqui. Ok. Então, deixa assim. Ok. Então isso aqui seria a montagem dos ossos do nosso personagem. Deixa eu dar um hide aqui no... Diminuir essa pelvis também esquisita aqui. Tá? Deixa eu fazer uma pausa aqui.